Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla com mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE. Como sempre, trazendo muitas informações valiosíssimas para você. Então, nosso assunto de hoje é sério, é informativo, é autocuidado, é tudo sobre o homem, porque estamos em Novembro Azul. Então, hoje nós vamos quebrar aí muito tabu, viu? Homem não se cuida? Vamos conhecer direito essa história, né? Novembro Azul quebra tabu sobre a saúde masculina. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Nosso convidado de hoje já se encontra aqui para tirar todas as dúvidas e nos dar dicas valiosíssimas para o nosso cotidiano e principalmente em relação à nossa saúde e à saúde masculina, é claro. Estou aqui com o Dr. Everton Valzac. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE, doutor. Obrigado. Doutor, para nosso começo de conversa, vamos aí falar sobre a saúde dos homens. E aí, o que o senhor me diz, doutor, o que o movimento Novembro Azul ele representa hoje em termos de conscientização sobre a saúde do homem? Ele é muito importante, né? Acaba incentivando o homem, que é um público bem difícil da gente estar trazendo para o cuidado, né? Ele acaba enfatizando e ajudando esse homem a abrir os olhos um pouquinho sobre sua saúde, né? E nesse mês ele ficou historicamente marcado pelo combate ao câncer de próstata, né? Então, a detecção precoce, o rastreio, né? E é muito importante isso. A gente sabe, doutor, que as famílias hoje em dia é aquela batalha ali para conseguir, né, tirar a pessoa para ir fazer algum tratamento, algum exame precoce. E aí a gente sabe o trabalho que algumas famílias dão. Tem pessoas que têm facilidade ali de ir atrás de um tratamento, quer se cuidar, quer ter o autocuidado, mas tem outras pessoas ali que é meio difícil, né? E o câncer de próstata, ele ainda é um dos mais incidentes aí entre os homens, né? E quais são os fatores aí que explicam essa alta incidência? Assim, um dos principais é só pelo fato de ser homem, né? E quanto mais o tempo passa, mais a gente tem a probabilidade. E alguns aí por fatores de risco aí já comportamentais, excesso de tabagismo e tudo mais, genéticos, né? Eles têm uma incidência maior. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas à medida que passam os anos, o homem vai ter algum problema na próstata, já seja benigno ou já de caráter de câncer mesmo, né, maligno. Exato. Muitos homens ainda, como eu estava falando aqui agora há pouco, muitos homens eles ainda resistem a procurar o atendimento médico regularmente. E quais são as barreiras que o senhor percebe no dia a dia do atendimento municipal? Assim, a gente ficou, ao longo do tempo, o homem associa, né, o exame ao toque, né? E aí acaba virando motivo de piada às vezes, né? E é um assunto muito sério, a gente tem que tratar como uma questão de saúde mesmo. O toque às vezes já está bem em desuso praticamente, a gente acaba fazendo rastreio com PSA e, se necessário, uma outra sonografia por via abdominal também, de próstata por via abdominal. Então, a tecnologia evoluiu, a gente evolui junto e os tabus vão ficando para trás e a gente vai cuidando da saúde como se deve. E que não deixem de se cuidar pelo fato de brincadeiras fora de hora, né? Que o assunto é um assunto muito sério. Enquanto você poderia ali estar se prevenindo de uma doença, de um problema mais grave, ficam ali aquelas brincadeirinhas. A pessoa se retrai e não vai atrás, ficam umas brincadeirinhas assim fora de hora. E quando nós falamos de prevenção, qual é a diferença entre prevenção primária, secundária, terciária, no caso do câncer de próstata? A primária é fazer o rastreio, né? Então, se tá com algum sintoma ali, tomar os cuidados, ir numa consulta, conversar com o médico, tá com dúvida, né? Vai na consulta, senta lá, explica, olha, doutor, eu tô urinando muitas vezes à noite, né? Eu tô fazendo xixi, não tá saindo tudo de uma vez. Explica, porque às vezes o menor sintoma é importante pra gente, né? E também, uma vez identificado algum problema na próstata, aí o cuidado, né? Porque a maioria dos problemas que dão na próstata, eles são de origem benigna. A gente consegue manejar até na atenção básica, né? E quando identificado algum problema, aí sim vai para tratamentos definitivos, ali cirurgia, radioterapia e tudo mais, e também controla, né? Então, a medicina evoluiu bastante. O não cuidar-se já não é mais justificativa, não.
Exato. O diagnóstico precoce, ele aumenta significativamente as chances de cura, né? E em que fase da vida do homem, né, ele deve começar a realizar os exames preventivos? Uhum. Quando a gente fala de exame preventivo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Porque senão se entende que lá com 40 anos a gente já tem que estar vigiando, né? E esse vigiar é por toda a vida, né? Não é só para o câncer de próstata, mas a saúde em geral, questão de ansiedade, baixa de hormônio, hipertensão, diabetes, tabagismo, abuso de álcool, né? Então a saúde do homem como um todo. E aqueles que têm histórico de câncer ali na família, 40, 50 anos, tem que estar procurando para estar revisando, né? E se tiver alguns sintomas também, algum sintoma ali de desconforto urinário, procurar um profissional da saúde para estar sendo orientado. O exame de sangue para verificar aí o antígeno, né, prostático específico e o toque retal ainda enfrentam resistência? Por que que é importante quebrar esse tabu, doutor? Assim, o tabu, ele é importante a gente romper porque a gente está falando da saúde, né? Eu acabo sempre realizando o toque retal lá, a pedido do paciente, né? A gente vai com indicação, faz, dá para detectar alguma alteração e a gente pede um exame mais específico, né? É um exame fácil, barato de você fazer, você faz no consultório, exame físico, né? Então, eu acho que faz parte. O paciente só tem que se permitir, né? E ter certeza que está sendo pro bem, para a saúde, para um diagnóstico. E para o homem ficar em alerta, existe algum sintoma inicial que possa servir aí de alerta, né, para procurar um médico? Assim, quanto mais passa o tempo, mais a gente tem fator de risco, né, no questão do homem. E aquela dificuldade, às vezes, à noite para urinar, acorda 3, 4 vezes à noite, vai urinar, não sai todo o chorro todo de uma vez, então é um alerta, não Parecido com a infecção urinária, né? parecido com uma infecção urinária, às vezes com sintomas de diabetes também, quando debuta no começo, né, aquela urina frequente, então o importante é ir na consulta mesmo, né, que aí com o médico a gente vai elucidar ali os sinais e sintomas, o médico vai poder direcionar o exame, já seja para uma diabetes, já seja para PSA, para verificar a próstata e tudo mais. Em termos de estilo de vida, né? Quais são os hábitos que mais contribuem aí para reduzir o risco de desenvolver o câncer de próstata? A seção do tabagismo, acho que com certeza ela está entre os primeiros, né? A alimentação, aí evitar alimentos muito industrializados, né? O estímulo aí, a atividade física, isso aí contribui muito para o bem-estar e a saúde da pessoa. Evitar o consumo de bebida alcoólica também Quem é bebe importante. muito e quem fuma muito e que já tem um histórico de câncer na família, isso é um fator aí que pode aparecer a qualquer momento? Pesa, né? Com certeza Pesa pesa, muito, né, pesa, doutor? pesa. Não só para câncer, né? Aí para várias outras coisas aí, como obesidade, hipertensão, diabetes, disfunção erétil, né? O sedentarismo, né, e a alimentação inadequada, a gente sabe que são fatores de risco bem conhecidos, né? E o que, que o senhor recomenda, né, como rotina saudável para os homens? A prática de atividade física regular, né? 6 vezes aí na semana, 30, 40 minutos. Não só aquela caminhadinha, né? Suar um pouquinho a camisa, tudo lento e progressivo. Não adianta, a gente não vai virar maratonista da noite pro dia, né? Então é importante frisar isso. Tudo é um E, processo, tudo é um né? processo. Evitar aqueles alimentos muito industrializados, frituras, né? Refrigerantes, coisas com muito açúcar. Então, não significa que você não vai fazer uso, mas dá uma reduzida, né? É importante. Mudança no hábito de alimentação e estilo de vida. E além do câncer de próstata, né, que outras doenças merecem atenção durante o Novembro Azul? Uhum. A cuidar do homem como tal. Às vezes ele está com muita carga, muito estresse do trabalho, estresse em casa, né? Os hormônios às vezes não estão a mesma coisa. Aí ele acorda já desanimado, já não rende mais como antes durante o dia. À noite já não, o sono já não é restaurador, né? Então é importante estar procurando a ajuda de um profissional qualificado para estar melhorando esse quadro e mudando, dando aquele start na vida, né? Para ter mais qualidade de vida, mais disposição e viver melhor. Exato. E no município, né, como a rede pública ela tem trabalhado essas ações de prevenção, conscientização voltadas aí à saúde do homem? Sempre frisa, né, essa questão de resgatar esse profissional, esse público, né, para dentro das UBS, para estar fazendo acompanhamento. Então é importante, né? É um público que a gente tenta
No Novembro Azul a gente dá um ênfase maior, mas a gente sempre está batendo na tecla de incentivar com as famílias, né, que vêm, com as mulheres que vêm na UBS, que são as que mais procuram, a gente sempre orienta para estar chamando o irmão, estar chamando o esposo, estar chamando o filho para estar comparecendo, né? Essa é uma das estratégias, né, usada para atrair aquele que é difícil ir ali atrás dos cuidados, né? Com certeza, principalmente nas palestras mesmo, a gente às vezes vai dar uma palestra, o público maior é o feminino, né? Mas a gente já direciona, olha, o que você ouviu aqui, você replica lá, né? Replica para o Exatamente, isso é esposo. muito importante, né? A mãe, a esposa, a filha, aquele pessoal, aquele público-alvo ali que a gente vê quando frequenta um posto de saúde, a maioria é mulher. Uhum. Então já é feito esse trabalho aí de estar chamando a atenção ali daquele familiar em casa para que ele venha a fazer aí um acompanhamento, uma prevenção, um exame, um autocuidado, né, doutor? Sim, é isso mesmo. E existe aí diferença no atendimento, né, ou na abordagem aí, quando o paciente ele já tem um histórico familiar na doença? Com certeza, essa abordagem a gente faz o rastreio ali a partir dos 40 anos, se tiver sintomas até antes, né? Então, isso é um fator fundamental, a gente sempre pergunta, né, se teve lá pai, irmão ali com antecedente de câncer de próstata na família. Então, a gente vai fazer o rastreio, com certeza. Independentemente do local onde esse câncer apareça, se uma família inteira ela teve câncer de pulmão, essa pessoa também pode desenvolver ali o mesmo tipo de câncer ou em qualquer parte do corpo ele vai aparecer. Se aquele homem já tem um histórico familiar. Uhum. No câncer de próstata isso é mais evidente, tá? Então, por histórico né? familiar. O de pulmão aí já é multifatorial, às vezes era uma pessoa muito fumante, né? Ou teve alguma outra exposição, aí a gente já não fica muito claro. Entendi. E qual é a importância do acompanhamento médico regular, mesmo após os 50 anos, quando o risco aumenta? É suma importância, né? Porque como a gente fala, não é só o câncer de próstata. Às vezes ele está com risco cardiovascular elevado, está com o colesterol muito alto, está com os hormônios baixos, a testosterona a gente vai envelhecendo, já não é a mesma coisa, né? Então já perde a disposição, ou está com açúcar muito alto no sangue, né? Então a consulta, a conversa com o profissional de saúde, ela é importante. Os exames ali regulares também, tá tudo em dia, ela é importante, né? E tudo isso é preciso equilibrar, né? Falta de vitaminas ou excesso delas, tudo isso contribui aí para uma diferença no corpo. E aí é a hora que a gente deve procurar o profissional. E o senhor acredita que as campanhas como o Novembro Azul, ela tem conseguido aí de fato mudar o comportamento da população masculina? Olha, vem mudando, né? Então, o homem já de agora já não é o mesmo homem de 10 anos atrás. Ele se cuida mais, tá mais vaidoso, tá mais preocupado com a sua saúde, tá mais preocupado com seus hormônios, tá preocupado com a sua família, né? Controla um pouco mais a ansiedade, como eu falei anteriormente, né? Que o homem é vítima disso também, né? Não é frescura, não é vergonha, a É um gente mal tem que que admitir. aconteceu ali, ele deu um boom assim, tudo depois da pandemia. Sim. Foram muitas pessoas diagnosticadas com ansiedade, né, doutor? Uhum. E isso aí desencadeou aí muita gente. Se não tinha, passou a ter a ansiedade. E infelizmente que ela passa para o corpo também. Sim. Né? Sintomas que passam aí para o corpo da gente. E na sua experiência, o que mais impacta aí os homens, né, a procurarem o atendimento? É o medo da doença ou é o preconceito com o exame? Eu acho que o preconceito com o exame, né? Os dois vêm junto, porque assim, às vezes ele sente alguma coisa e fica achando que aquilo vai passar e pronto, né? Ignorar o problema não é a solução. A solução é buscar ajuda. E às vezes, assim, 90% das vezes o problema de próstata ele é benigno, né? A gente trata até com medicamento oral ali na própria UBS. Então, tem que buscar ajuda. Eu já ouvi casos, assim, pessoas relatarem que o paciente homem estava sentindo ali um desconforto e não falava por vergonha, e era um desconforto lá naquele local. Uhum. Não era câncer, mas era uma outra coisa que tinha que cirurgiar. Uhum. E aí essa pessoa não falava, até que um dia sentou, se sentiu uma dor, a pessoa percebeu e aí foi lá para a cirurgia. Essa questão, sempre vergonha. Eu creio que tem um pouquinho de machismo aí, né? Tem sim. Vergonha. E é isso aí que impede a pessoa de diagnosticar ali um problema desde o início e aquilo ali vai se agravando. Por um simples orgulho, vergonha,
E às vezes aí passou-se anos, né? Até o diagnóstico. Então quanto tempo a gente perdeu aí? O tempo é muito importante, né? Fundamental. Para tudo é fundamental. A gente sabe que todo câncer, quando ele é diagnosticado de início, tem muita chance de cura. E muitas vezes, quando o paciente ele vem sentir alguma coisa, é porque já está aí bem adiantado, né? Bem adiantado, isso aí. E a falta de sintomas, né, em fases iniciais, isso que a gente está falando, é um dos grandes perigos desse tipo de câncer, né? Como é que o médico ele pode ajudar o paciente a compreender isso, né? A gente, como eu falo, uma conversa franca resolve muita coisa. A mínima coisa, às vezes, que você acha que, não, isso aqui não tem importância para o profissional, mas tem. A gente consegue fazer um filtro ali, poder direcionar os exames para também não solicitar coisa desnecessária, né? A gente pesquisar o que realmente precisa e estar identificando precocemente e conseguir tratar. A gente estava conversando também sobre a questão de as famílias, a maioria das mulheres que estão ali no posto de saúde buscando por consultas, por exames e tudo mais, cuidando ali da saúde dela. E é feito um trabalho, né, onde elas repassem essa situação para quem está ali, para aquele familiar masculino da casa delas. Mas qual é o papel da família, no modo geral, né, das mulheres nesse processo de incentivo ao cuidado com a saúde do homem? Acho que é o apoio, né? Tá verificando que a mulher incentivando, né, a se isso, cuidar. A mulher é muito atenciosa, né? Vê se alguma coisa aquela reclamação tá persistindo, que às vezes ele dá sinais, né? Fala, não tô muito bem, não urinei bem à noite, ou tá acordando várias vezes. Fala, olha, meu amigo, vamos lá, pega pela mão mesmo, vamos levar lá, Ou vamos até marcar uma mesmo, consulta, não está né? sentindo nada, mas vamos lá procurar um médico, porque você está numa idade já que já requer cuidados, né? Já requer aí um rastreio, não é isso, doutor? Tem que vigiar, né? Não dá pra gente descuidar, postergar não é uma solução. Exato. E o tratamento do câncer, né, de próstata, ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Que avanços o senhor destacaria na medicina atual? A medicina atual é tanto a cirurgia como a radioterapia ali, ela tem um papel fundamental, né? Então, já não é mais como antigamente, né? E também, às vezes, o tempo mais anterior, a gente demorava muito para fazer isso. Então, o tempo, como você frisou bem, ele é fundamental. Quanto mais tarde diagnostica, mais difícil é de fazer a intervenção. Aí perdia-se mais vidas por conta disso. E isso não é admissível agora. A gente teve exemplos na pandemia, na questão que as cirurgias eletivas tinham parado, inclusive para retirada, porque assim, tinha muita gente com Covid, e aí muitas cirurgias que eram para ser feitas naquele período, principalmente quem ia fazer a retirada do câncer, pessoas que não conseguiram naquele momento, que dependiam do SUS para fazer essa retirada do câncer, pessoas que ficaram ali paradas. E o câncer foi o quê? Crescendo, aumentando. Infelizmente, assim, eu presenciei uma situação de uma amiga bem próxima, ela tinha um nódulo no seio, e aí esse nódulo era bem pequenininho e foi aumentando, porque ela só conseguiu fazer 2 anos depois. Ela fez tudo, passou ali a pandemia, mas logo após passou para outro seio. Sim. E aí o tempo vale ouro nessas questões, né? Quando se trata de saúde e falando de câncer, né? O senhor poderia nos explicar como é que funciona o acompanhamento após o diagnóstico e quais são aí os tipos de tratamentos disponíveis? Quando vem lá pra gente na OBS, a gente suspeita, né? Solicita os exames, caso confirmada alguma alteração, já seja ela benigna, a gente trata e resolve por ali mesmo, faz o acompanhamento. Caso tenha um desfecho ali desfavorável com o diagnóstico, a gente acaba encaminhando para a especialidade, né? Que aí já toca a atenção secundária, vê se o melhor desfecho é cirurgia ou qual procedimento vai prosseguir para estar erradicando aquele mal que está ali, né? Agora, outra coisa muito séria é quando o paciente ele é diagnosticado com câncer, né? A gente sabe que tem ali naquele momento o baque da notícia, como é que ele vai receber, que isso é muito de pessoa para pessoa, né? Não deixa de abalar o psicológico, porque quando se fala em câncer, a pessoa pensa logo que vai morrer, né? Não pensa no tratamento, que pode ser um tratamento eficaz, que ele pode ter um bom resultado. Mas como é que o senhor avalia o impacto psicológico do diagnóstico de câncer em homens, né? E de que forma o apoio emocional influencia na recuperação? É uma notícia que ninguém quer ouvir, né? E quando ele recebe essa notícia, às vezes, infelizmente, ele já associa já diretamente com um prognóstico desfavorável, né? Considerando aquilo como algo quase como certeiro, né?
Então, o apoio familiar ele é importante, como a pessoa vai encarar isso aí, e saber que o tratamento hoje está muito evoluído e a gente vai ter um desfecho favorável com certeza. Só tem que lutar para isso e o apoio familiar é fundamental. Com certeza, doutor, a informação ela ainda é a melhor ferramenta, né, Isso mesmo. de prevenção. Mas quais são as mensagens o senhor considera mais importantes de serem reforçadas neste Novembro Azul? Homem, se cuide, cuide da sua saúde, não deixe para amanhã a consulta que você pode fazer hoje. Peça ajuda, né? Se você não consegue ir sozinho lá para a consulta, converse com a sua esposa, converse com o seu familiar, vá, não tenha vergonha, não tenha medo. Isso ficou no passado. O homem de hoje se cuida e cuida da sua saúde para poder cuidar da sua família. Com toda certeza, dor maior é se chegar a vir ser uma perda, né, na família. Então, prevenir é bem melhor. Quais são os cuidados básicos o homem ele deve manter ao longo do ano, né, e não apenas durante o mês de novembro? Cuidado, né, com os hábitos de vida, né? Então, praticar atividade física, né? Evitar alimentos aí muito industrializados, gordurosos, açúcares, né? Então, a alimentação é importante também. Evitar o tabagismo, o consumo abusivo de álcool, né? Se tiver algum sintoma de ansiedade, depressão, ver que não está legal, procurar uma consulta. Então, se cuidar, fazer os examezinhos de rotina, ele é importante para a prevenção em geral, né? E aí acaba tendo influência na vida, Em muitos longevidade. casos, dependendo assim do paciente, né, que vai muito de pessoa para pessoa, quando ele tem aquela notícia, aquele baque da notícia, foi diagnosticado com câncer. Esse paciente, ele é encaminhado para psicologia? Com certeza, todos esses casos, assim, até de agravos, outros agravos, a gente acaba encaminhando, né? É um profissional fundamental nos dias de hoje na nossa sociedade. A gente encaminha, assim, esse acompanhamento psicológico, ele faz, se necessário, para o paciente poder até enfrentar o problema com mais serenidade, né? E entender que aquilo ali não é o fim para ele, é apenas um novo desafio que ele tem que vencer. Exato, porque assim, quando a gente já está com o psicológico abalado, vai para o corpo, e se aquele corpo já está adoecido, então, como é que não fica, né, doutor? Não consegue reagir, né? O desfecho de tudo isso. E para a gente finalizar, qual é o recado que o senhor deixaria aos homens que ainda evitam o consultório médico por medo ou por vergonha? Não tenha vergonha, procure ajuda, procure atendimento, procure se cuidar, que você só vai ter benefícios para você, para sua família, e imensurável isso. Maravilha, doutor. Muito obrigada por todas essas informações, pelas dicas, né? Você que está aí nos acompanhando, gostou dessas informações? Conhece alguém que precisa ouvir essa conversa? Já compartilha, viu? Tem aquele homem teimoso dentro de casa? Compartilha essa nossa conversa. É muito séria, é sobre saúde, é sobre cuidado, é sobre prevenção, né? Nós tivemos aqui uma conversa com o Dr. Everton Valzac, que nos deu dicas preciosíssimas e também esclareceu muitas dúvidas. Você também nos acessa a Rádio Defensoria pelo YouTube, Deezer e Spotify. Fica aqui nossos agradecimentos ao doutor. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Entrevistas DPE, doutor. Obrigado. Obrigada por todas essas dicas maravilhosas. Vamos ficando por aqui. Então, nos acompanha aqui, ó. YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.